agora a participação ao vivo aqui no Jornal da Manhã de Vera Magalhães. Vera, o TRF4 da 4ª Região decidiu hoje se anula a sentença que condenou Lula no caso do sítio de Atibaia. O que deve acontecer? Bom dia, Kalina, Tiago, Bruno e a todos. O TRF4 analisa pela primeira vez um caso da Lava Jato desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em outubro, que sentenças nas quais os réus delatados não tenham falado depois dos delatores podem ser anuladas. Não ficou muito clara na decisão do Supremo se isso é automático para todos os casos, então se decidiu que o TRF4 vai analisar esse caso do sítio de Atibaia. Esse é um dos processos em que a defesa do ex-presidente Lula alega não ter tido o direito de se manifestar depois de alegações finais de réus delatores. Então, se os 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 entenderem que esse caso, sim, se aplica ao que o Supremo decidiu a respeito de manifestações finais de réus, esse caso volta para a primeira instância, para a 13ª Vara Federal em Curitiba, e a sentença que foi dada pela juíza Gabriela Hart, que não está mais lá em substituição a Sérgio Moro, vai ter de ser refeita, Kalina. Então, é um caso importante, porque isso diz respeito a outros réus também da Lava Jato, a outros condenados já em primeira instância da Lava Jato, pode fazer com que seja uma sentença paradigmática para outros casos. O caso anterior em que Lula foi condenado, aquele do triplex no Guarujá, não se enquadra nessa questão das delações. Por quê? Porque não houve um pedido da defesa de Lula naquele processo para ser ouvida depois de alegações finais de delatores. Então, ele não está entre os casos que podem retroceder por essa questão, mas ele também está em julgamento. Na 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, existe um habeas corpus impetrado pela defesa do Lula, pedindo a anulação daquela sentença do triplex por uma suposta suspeição do então juiz Sérgio Moro. Isso não deve ser julgado esse ano, informei aqui já na semana passada. Os ministros da 2ª turma querem evitar mais casos polêmicos no Supremo nesse ano, então esse caso da discussão da suspeição do Moro no caso do triplex deve ficar para 2020. Então a gente tem nesta quarta, em Porto Alegre, a decisão sobre o caso do sítio de Atibaia. Os desembargadores da 8ª turma do TRF4 são os mesmos que chancelaram a sentença de Lula naquele caso do triplex. Eles não só confirmaram a condenação, como aumentaram a pena naquela ocasião. O ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, deu uma decisão ontem contra um pedido da defesa do Lula para que fosse anulado esse julgamento de hoje. Ele manteve o julgamento. A defesa do Lula queria que não fosse decidido hoje se o caso volta para a primeira instância. Eles querem ganhar tempo, quanto mais tempo, melhor, mas Fachin sustou essa manobra, então o julgamento ocorrerá normalmente nesta quarta-feira em Porto Alegre. Vera, mas me explica uma coisa, se o caso voltar à primeira instância, o que acontece? Em que momento que esse processo retrocede? O que pode acontecer efetivamente? É importante, Tiago, porque muita gente acha que se anula tudo do processo, que simplesmente ele volta a estaca zero, e não é isso que o Supremo decidiu. O que se decidiu é que ele volta justamente para a última fase, a de alegações finais da defesa, e elas vão ser refeitas. Portanto, teoricamente, a defesa do Lula ou de qualquer réu nessa situação tem o direito de analisar o que foi trazido ao processo pelos delatores e apresentar novas provas, novas manifestações que refutem essas acusações. Nada impedia que fizessem isso antes, apesar de não ter um timing diferente de prazo, as alegações dos delatores eram conhecidas na fase de alegação final, porque foram trazidas em depoimentos e em provas ao longo do processo. Então, é uma questão, a meu ver, protelatória, porque não estava em nenhuma lei dito isso, que precisava ter esta ordem de manifestações finais. Foi uma decisão a posteriori do Supremo que impactou sentenças já dadas. Ainda assim, não é que se anule tudo o que foi feito, que se vá de novo colher provas, depoimentos, não, nada disso. Apenas volta para essa fase de manifestações finais da defesa,
A 13ª Vara de Curitiba tem sido célere nos seus processos, nos processos da Lava Jato. Ela é uma vara dedicada exclusivamente à Lava Jato. Então, é de se imaginar que se o TRF4 decidir hoje que o processo volta no início do ano que vem, depois do recesso, ele já esteja pronto para novamente ser sentenciado pelo juiz titular agora da vara, que substituiu o Moro em definitivo, que não é mais a juíza Gabriela Hart. Vera Magalhães, participação aqui no nosso Jornal da Manhã. Aliás, a Jovem Pan vai acompanhar todos os desdobramentos desse julgamento agora à tarde.